Quem observa hoje o moderno prédio do Centro Executivo Casa do Barão, construído ao lado de uma antiga casa na Avenida Gama 10, centro de Florianópolis, pode não perceber, mas está diante de uma parte da história da capital. O mesmo local, 70 anos atrás, foi residência do casal Dietrich e Edla von Wangenheim, que além de fazerem parte da colonização europeia na região, deixaram registros dos hábitos e do estilo de vida germânicos. Edla fotografou e filmou o dia a dia da família. São imagens que permitem contar um pouco da história de Florianópolis na primeira metade do século XX. Lá nasceu minha mãe, nasceu o meu irmão e eu também nasci ali. Nós chamávamos Bocaiúva 42, não chamávamos de Casa do Barão. A casa em si é de origem da família da minha mãe. Meu avô materno comprou aquela casa, né? E meu pai, que veio da Alemanha posteriormente, casou com a minha mãe, e como era uma pessoa muito conhecida aqui na sociedade de Florianópolis, essa coisa ficou conhecida, e o nome dele era Dietrich. Dietrich não era um nome muito fácil de pronunciar, então o pessoal logo optou por chamar de Barão, né? De vez que ele tinha esse título, né? A família von Wangenheim tem esse título no lado masculino. Então ficou sendo conhecido como a Casa do Barão, o seu Barão para cá, o seu Barão para lá. Esse é mais ou menos a história. A região da Rua Bocaiúva, onde está a Casa do Barão, bem como as ruas Almirante Lamegos, Teves Júnior, Trompowsky, Vitor Konder e arredores, foi o local que os alemães escolheram para morar na ilha. No século XIX e no início do século passado, essa região era tão longe do centro que tinha o nome de Praia de Fora. A elite sai do centro da cidade, porque antes a elite morava ao redor da Praça 15. E agora eles vão construir as vilas, né? Que são verdadeiras quintas, né? Na Praia de Fora, que até hoje existem algumas por ali ainda, né? Aquelas casas no meio de jardins, né? Isso vai ser... E quem é que constrói isso? São todos europeus, né? É o Barão, é a família do Kauepke, né? É os Mundi, os Schmidt, são sempre os Miller, Wendhausen, é sempre... de modo geral, descendentes de alemão, ou geralmente alemães mesmo, né, que vão fazer isso. Onde eles vão morar não era lugar de operários, não. Os operários moravam justamente para o lado daquela região que hoje é Ercílio Luz, ali que era a pobreza morava, em Cortiço, geralmente, onde hoje é o Palácio, onde hoje é o Tribunal de Contas, aquela região, é o Largo 13 de Maio, a população pobre mesmo morava naquele lado. A Praia de Fora era um lugar muito distante. Me acostumei com a Rua Bocaiúva, me acostumei com a Trompowsky, sempre muitas árvores, uma área de grande vegetação, muito verde, muitas flores, as casas. Também um certo ar de requinte. Então isso realmente afirma e reafirma que era uma região privilegiada. As pessoas tinham conhecimento de um urbanismo, de planejamento, as casas todas com jardins fartos e amplos, um esmero, inclusive no ferro, gradil de ferro, havia um esmero arquitetônico. Então eles transpuseram para cá o que
O dinheiro podia trazer, evidente, mas com noções de arquitetura. Não era um transplante simplesmente pelo que o dinheiro podia propor, mas a ideia de trazer um pedacinho da terra de onde vinham, né? Trazer junto a arquitetura, importar para cá os hábitos, os costumes, etc. A identidade europeia trazida pelos imigrantes ao antigo bairro da Praia de Fora marca até hoje a região da Beira-Mar Norte e ruas como Trompovski, Vitor Conder e Esteves Júnior. Com o aterro da Baía Norte na década de 70, a Rua Bocaiúva se afasta do mar. As chácaras e sítios dão lugar a grandes prédios residenciais. O requinte da época continua, tanto na arquitetura quanto no estilo de vida dos moradores. O lugar antes usado como um refúgio agora está incorporado ao centro da cidade. Os imigrantes alemães gostavam de estar em contato com a natureza. Tinham animais, plantas, e isso fica claro nas fotos que Edla fez. As próprias casas da Praia de Fora tinham imensos jardins e pomares. Ela gostava muito dos vasos sempre floridos e com flores do jardim. E a parte também de horta, né, para ter verduras e frutas, os animais que todas as chácaras tinham. E aí tem um fato bem curioso ali, que passava aqueles regatos ali, que eu acho que hoje em dia estão canalizados para beira-mar, eles passavam por dentro de todas as chácaras ali. E uma vez começou a sumir as galinha e pato sumia e não tinha como, e quem é que foi, onde é que está, como é que sumia, que era da avó do seu Udo, né? E não achavam será que estão roubando, mas com esses cachorros todos aqui não tem como roubar. Aí um dia encontraram um jacaré num daqueles regatos dentro da cidade, vê que uma cidade era bem rural ainda, bem tranquila naquela época, que um pessoal ali da região foi pescar na Lagoa do Peri, e trouxeram um filhote de jacaré e deixaram no chafariz da casa. E ele fugiu do chafariz e entrou nesse córrego que tinha ali. E aí ele estava muito bem alimentado, né? Porque cada dia ele comia uma galinha, um pato, uma marreco dali. Mas assim, isso é década de 40, final da década de 40. Dá para ver como a cidade era ainda muito calma, muito tranquila. Aquela região não tinha nada do que é hoje, assim, era muito bem rural mesmo, né? Eles, vindo de um clima com inverno rigoroso, com um tempo menos agradável do que o nosso clima aqui do sul, sempre que havia oportunidade, e isso acontecia nos fins de semana, nas férias, todos os fins de semana, eles faziam passeios procurando desbravar novas praias, novos locais. E isso era feito sempre em regime de piquenique, né, de passar o dia inteiro, porque não havia onde ficar, não havia restaurantes. Esse contato com a natureza sempre era acompanhado pelas lentes de uma máquina fotográfica. Eram passeios ao interior da ilha, praias ainda pouco exploradas. Ele tinha esse encantamento por essa natureza aqui da ilha, do Brasil como um todo, né? Porque ele não tinha isso na Europa, né? Sempre esse verde. E ele costumava fazer esses piqueniques, mas principalmente na época que ele ficou desempregado, na época da guerra. E nessa mesma época, a cidade vê surgir um novo hábito.
A praia vai ser o lugar em que as pessoas vão fazer piqueniques, primeiramente. Aqui mesmo na Ponta do Sambaqui, as famílias vinham todas fazer piquenique. As pessoas iam à praia como que iam uma festa, né? De terno, gravata, chapéu, meia, sapato, né? Então, primeiro vai-se fazer piquenique, com vescote, como se dizia. O banho de mar vai vir na sequência disso, né? Então ele começa com esses fins terapêuticos, de modo geral, para a elite, é óbvio, né? Que é a elite que vai consultar o médico que vai mandar tomar banho de mar, né? Então começa com isso, é século XIX, rarissimamente, dessa forma. Depois começa, quando, década de 20 em diante, que começa esse despertar da cidade para o mundo natural, que isso vai ser mundial, né? A Europa, de modo geral, vai ter essa, já no século XIX, aqui vai ser século XX, esse despertar para a natureza. E aí, nesse ir à natureza e fazer piqueniques com vescotes e tal, é que vai começar o banho de mar. Então, o banho de mar parte daí. E aí, o banho de mar é onde o banho de mar deixa de acontecer na madrugada e passa a acontecer durante o dia também. E aí, então, em Florianópolis, aí vai ser década de 20, 30, ainda vai ser a praia de Fora, que hoje é a atual Beira-Mar Norte, e ali vai ser a primeira praia de banho de Florianópolis. Era de fato algo inusitado mesmo. Coisa da elite, realmente. Levava-se uma maleta de sanduíches, algum refrigerante, um guarda-sol ou uma barraca e passava-se o dia numa dessas praias ou num morro, ou aonde fosse. E, além da ilha, também nas imediações aqui para a região de Santo Amaro, ou até subindo a serra. Eu tenho uma memória muito agradável disso, apesar de que tenha havido uma fase negra que foi a época da guerra, mas isso não adianta. É água que já passou debaixo da ponte. Em agosto de 1942, o presidente Getúlio Vargas declara guerra contra a Alemanha e Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, imigrantes alemães sofrem com o preconceito e com a retaliação. Em Florianópolis, as empresas com sobrenome alemão passam por boicotes. A população acreditava que todos os descendentes germânicos estavam associados ao nazismo. Entrava dentro da casa, quebrando mesa, quebrando lustre, quebrando o que achava pela frente. Ou então, surrupiava. Sim, e a polícia não estava preparada para isso. Foi uma época difícil, por isso, porque é difícil de você falar certas coisas. Mas havia gente muito bem que está aqui e que a pessoa que era amigo tornou-se inimigo do dia para a noite por causa do incentivo, né? O falso patriotismo. Muita maldade. Eu lembro que eu era garoto e aquilo até me doía, eles se ufanavam, sabe? Sabe como é, o povo não tinha muita educação, também era mal orientado, e as coisas, ele não entendia bem o que era uma guerra, porquê da guerra, nessas coisas. Então, eu assisti cenas horríveis. Eu me lembro uma vez que estavam invadindo a casa dos Fresleben, aqui na rua Tenente Silveira. Ele era um homem que não tinha nada com nazismo, não tinha nada, mas só porque tinha o nome Fresleben, entraram dentro da casa, então saía de gente lá, olha, sapateei em cima do piano, tudo se ufanava dessas barbaridades que são, teve uma vergonha, né? O Brasil declarou guerra, obrigado pelos Estados Unidos, né? Até disseram que foi os Estados Unidos que a pique nos navios nossos para o Brasil entrar na guerra. Os alemães aqui tinham tudo. Eles, os nossos aqui não eram, tem muito, às vezes faziam aquela luz lá, e quando houve aquele mexe-mexe aqui em Florianópolis, quando o Brasil declarou guerra, e invadiram as casas dos alemães, aquele quebra-quebra, olha, muito alemão foi se esconder na casa dos meus pais. O parentesco com a família Höpke, dona de um dos mais importantes conglomerados empresariais do sul do país,
leva Edla a documentar algumas atividades industriais e comerciais do Estado. Essa relação fica mais próxima quando o marido dela, o barão Dietrich, assume a diretoria da empresa. Naquela época, entre ser funcionário público e ser funcionário do comércio, todo mundo preferia ser funcionário do comércio. E do EPIC, então, não se fala, porque era uma firma grande. Era mesmo que ser funcionário do Banco do Brasil. O escritório ficava na Marechal Deodoro, com a rua Conselheiro Mafra. Aquele prédio onde tem uma RS, ali é que era o escritório do EPIC, seção de fazendas e seção de peças. Que ali, lá para trás, como sai o EPIC, sai lá atrás, aquilo tudo era depósito do EPIC. O Philipp Schmidt era uma... não tinha esse alvoroço de hoje, né? Lógico que nem parecido, mas já tinha, era meio frequentada, tal, né? Tinha várias lojas muito bonitas ali, mas o predomínio ali era da empresa EPIC. A empresa EPIC, sim, aqueles quarteirões todos que tem ali no centro, pertenciam quase por inteiro à firma EPIC. Eu me lembro que eu entrava daqueles prédios enormes, aquilo era um mundo dentro, eram montanhas de peças de caçemira, porque o EPIC não vendia só em Florianópolis, vendia para o sul do Brasil todo, ele era um atacadista grande, né? Era uma empresa de tanta credibilidade que eu não é do meu tempo, não assisti, mas ouvia dizer que as pessoas para botarem o dinheiro, para guardarem o dinheiro na firma EPIC, não recebiam juros, pagavam para depositar, para guardar o dinheiro lá. E coisas assim a gente contava, eu via contar naquele tempo, né? Ouvi também dizer, não é do meu tempo, que o velho EPIC, que era o seu Carlos, o Carolo, ele chamava Carolo, era uma pessoa de tamanha importância, que ele era como se fosse uma autoridade muito... E era uma autoridade... O imigrante Karl Höpke percebe as carências da região e passa a trabalhar com diversos ramos industriais. Há quem diga que ele foi um precursor de uma loja de departamentos, só que os departamentos das diversas mercadorias eram em prédios separados. E a companhia se destacava também no transporte marítimo de passageiros e cargas. Depois, montaram um estaleiro, o Arataka, porque à medida que a frota aumentava, eles tinham que consertar os próprios navios. O Karl EPIC vinha, isso aqui hoje era o supermercado Imperatriz, não é? Isso aqui foi tudo aterrado. Aqui esse morrinho aqui se desce para lá hoje, desce a EPIC, né? A rua EPIC. Nós vimos esperar o Karl EPIC chegar, porque trazia as novidades, porque não havia outro meio de comunicação. O único meio de comunicação que nós tínhamos para fora chamava-se cabo submarino. Era mandar uma notícia para fora pelo cabo submarino. Então vimos aqui esperar e tínhamos... o Cristaldo Araújo era muito amigo nosso, então a gente tocava piano maravilhosamente bem. Ele era um dos oficiais de bordo. E íamos lá dar as boas-vindas e tomar uma cervejinha com ele, porque não existia cerveja. A cerveja vinha toda de navio, e custava caro naquele tempo. Porto dava vida à cidade. E não só o Karl EPIC, ali, se não me engano, é o Ana. Tinha vários navios que faziam esta viagem. Eu me lembro, quando pequeno, nós íamos de navio para visitar o meu avô em Curitiba, íamos a Paranaguá de navio e depois subíamos de trem para Curitiba.
era o jeito de ir a Curitiba. Normalmente, quando chegava um navio, quando a notícia de um navio que iria atracar no porto, a cidade corria festiva, sabe, pela rua Conselheiro Mafra, né, para receberem os navios, para receberem os passageiros, para receberem as notícias, as mercadorias, enfim, as novidades todas que vinham, entende, do além-mar, né, porque chegavam todos pelo porto. E essa rua era aquela que abria esse caminho, era aquela que levava, na verdade, era a rua que levava ao encontro dessas novidades, né? Ao encontro desses novos personagens, ao encontro de todas as mercadorias novas e das fofocas, dos mexericos e dos novos hábitos e valores que estavam chegando na cidade. Até a década de 50, o transporte de pessoas e de cargas era feito essencialmente pelo mar. Com a atividade portuária, agenciadores e importadores se estabeleceram na cidade e firmaram comércio nos arredores do porto, principalmente na rua Conselheiro Mafra. Registros da Sinopse Estatística do Estado mostram a movimentação marítima no porto de Florianópolis no ano de 1933. Neste ano, entraram e saíram da cidade 946 navios, entre embarcações nacionais e estrangeiras. A rua Conselheiro Mafra era a porta de entrada e saída da cidade, podemos dizer assim. Ela sofreu várias transformações, inclusive com a modernização do centro urbano da cidade. Né? O porto ele fechou em 1964, mas a partir de 1920, 30, com a construção da ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, o porto já começa numa fase de decadência, até o seu fechamento mesmo em 1964. Nesse meio tempo, a rua Conselheiro Mafra também sofre uma espécie de declínio, né? Porque toda a movimentação deixa de ser uma porta de entrada e saída da cidade, né? Quer dizer, deixa de ser uma porta de entrada e saída da cidade marítima, passa a ser agora rodoviária também. Na verdade, ela acaba agregando essas duas funções. Entre as décadas de 10 e 30 do século passado, o centro de Florianópolis passa por mudanças. Além da construção da ponte Hercílio Luz, são feitas obras de higienização, acompanhando o modelo de desenvolvimento adotado nas grandes capitais. Então, a construção da primeira avenida da cidade, a Hercílio Luz, aconteceu nessa época, em 1919. E com isso, com o passar do tempo, os habitantes passaram a ser afastados do centro. A cidade começou a ser remodelada. Criaram-se novas ruas, novas praças, como a rua Hercílio Luz, né, que é a antiga rua do saneamento. Ela foi criada nesse período, justamente para tentar abrir um novo espaço, né, numa região que se considerava uns focos de epidemia, né? E essa população que vivia praticamente às margens da sociedade realmente passou a viver nas periferias da cidade. Né? Eles tiveram que ser... eles passaram a viver nos centros, né? Nos morros, né? A construção de uma ligação entre a ilha e o continente e a queda do movimento de navios, tanto no Cais Rita Maria como no Frederico Rolla, diminui a ligação entre a economia da cidade e o mar. O transporte rodoviário ganha espaço e os primeiros automóveis circulam pela ilha. Mas a população demorou um pouco a se acostumar com essa nova realidade. As ruas estreitas da capital catarinense, antes usadas para a passagem das charretes, agora recebem uma frota de cerca de 194 mil veículos. Em 1937, eram apenas 192 automóveis, além de 27 ônibus e 31 motociclos. A população de Florianópolis também não passava de 53 mil habitantes no começo da década de 40,
7 vezes menor que a estimada nos dias de hoje. Pela má qualidade das estradas e talvez porque os automóveis ainda não fossem tão aperfeiçoados como hoje, havia muito problema de encalhar, ficar parado dentro de um rio, atolado na lama. Fazia parte do passeio, a gente levava ferramenta, levava enxada, corda para ser rebocado por junta de boi, essas coisas todas, né? E contava-se também com os moradores locais para ajudar, né? Mas era um grande divertimento. O carro com o qual eu convivi foi um Ford 40. Os anteriores, eu tenho uma vaga ideia e não sei de que ano eram, porque os anteriores tinham aquela tolda de lona, capota de lona, e só o Ford 40 veio totalmente de aço, né? Então esse eu me lembro bem. E a viagem daqui para Canasvieiras tardava talvez 1h30, e era interrompida a cada 15 minutos, parar para enjoar, porque ninguém aguentava, o carro tinha cheiro de gasolina por dentro, muito solavanco, era meio desagradável, e criança não aguentava a viagem toda sem pedir para parar. Mas, de qualquer maneira, era assim que se fazia o passeio para lá e valia a pena. Para o povo daqui, Canasvieiras era uma coisa tão distante, né? Era um absurdo ir a Canasvieiras. Era um dia inteiro de viagem pela estrada de areia, né? E tudo mais, não tendo luz elétrica, né? Então, o Hotel Balneário de Canasvieiras tinha um gerador próprio, porque Canasvieiras não tinha luz ainda, né? Então, é de fato tipicamente europeu esse hábito, né? Que ainda não havia por aqui realmente. A família do barão costumava veranear em Canasvieiras, na primeira casa a ser construída nessa praia, em 1931, por Anna von Wangenheim, tia do barão. Edla gostava muito desses momentos de lazer e não deixou que eles fossem esquecidos. A dificuldade de acesso às praias do norte, vivenciada de perto pela família da baronesa, só foi superada na década de 70, com a construção da rodovia SC 401. A obra facilitou o crescimento dos balneários daquela região. As fotografias e os filmes feitos por Edla von Wangenheim permitiram contar parte da história da cidade, a participação dos imigrantes alemães no desenvolvimento da economia e os aspectos culturais trazidos por eles. Essas imagens ficaram esquecidas por quase 70 anos. Foi só em 2004, 6 anos depois de sua morte, que os negativos de vidro e os filmes em 16 milímetros foram encontrados. Eles estavam no porão da casa, onde ela morou depois que o marido morreu, na Avenida Trompowsky. Eu acho que a descoberta, né, dessas imagens vem assim preencher uma lacuna mesmo de memória que existe ainda em Florianópolis em várias épocas, vários períodos históricos. E no caso de uma fotógrafa, né, são materiais produzidos por uma mulher, então um olhar assim feminino, vamos dizer, que a gente sempre está acostumado a lidar só com fotógrafos, né, basicamente. E desse período também do começo do século XX que a gente tem, não digo poucos referenciais, mas que a gente imagina que além desses, né, devam existir outros acervos da importância desse, no mínimo, né, que possam contribuir para a gente ampliar a visão que a gente tem da cidade e de sua memória, né? O suporte fotográfico usado por Edla von Wangenheim era uma emulsão sobre vidro. Esse material ficou guardado por mais de 60 anos e, apesar do tempo, os negativos estavam pouco danificados, sendo necessário apenas a limpeza com álcool isopropílico para remover os fungos. Com conteúdo ainda inédito, cerca de 380 negativos de vidro foram digitalizados.
Edla teve um contato maior com a técnica fotográfica em um curso que fez na Alemanha, na década de 20, durante uma das viagens que costumava fazer para rever amigos e familiares. Eu diria que o fato dela de ser mulher, com certeza, é um inusitado. Na história da fotografia, a maior parte do material que a gente conhece é geralmente de homens, né? E tu ter uma pessoa, uma mulher, no Brasil, no sul do Brasil, trabalhando com a fotografia, com certeza é inusitado, né? Eu não conheço outras fotógrafas que datam essa época, pelo menos aqui no sul do Brasil. E ela tem momentos brilhantes, assim, tem fotos como essa que a gente está vendo aqui ao fundo. É uma foto totalmente desinteressada, ela registrou um momento, mas que é mágico, né? É mágico, é muito bonito. Composição irretocável, né? A ação daquela mulher com um bambu ali, né? A composição está perfeita, eu acho fantástico. E tem várias outras que a gente observou ali, que ela é muito feliz num singelo registro da vida cotidiana dela. Se vê no acervo dela uma série de fotos, digamos assim, dentro de casa, fora de casa, em lugares abrigados, embaixo de árvores, dentro de mato, né, como aquela foto do carro, né, dentro de um banhado, dentro de uma lagoa, atravessando um rio. Então, essa primeira abordagem que eu gostaria de fazer é que essa câmera se encaixa dentro, né, dos equipamentos fotográficos da antiguidade, e ela já é uma câmera histórica, né? Não sei se existia similar aqui em Florianópolis quando a dona Edla começou a fotografar. Ela tem uma noção muito boa de enquadramento, ela tem noção de regra dos terços, né, o retângulo áureo. Ela busca o vertical, ela busca o horizontal, ela tem capacidade de discernimento de angulação, ela trabalha a linha do horizonte, ela trabalha profundidade, ela trabalha primeiros planos. Uma foto que eu vi da Europa que ela fotografou chafariz, um obelisco, né, e um capitel de uma igreja, né, uma torre de uma igreja, no meio de uma moldura. Então ela tem um senso de enquadramento espetacular. Mas uma das fotos que inclusive diz exatamente desse apuro estético, talvez seja também esta foto do Barão com o filho, onde estão as galinhas num primeiro plano, e se perceber bem, o ângulo de composição dela não é o ângulo do olhar adulto. Ela ela se abaixou um pouco, para que ela entrasse num ângulo de composição diferente do olhar adulto. Isso normalmente traz um estranhamento ao trabalho documental, né, mas que, por sua vez, demonstra esse apuro estético dela. Ela organizou essa foto, é uma foto de contraluz extremamente difícil, né? A fotometria era no olhômetro, né? Ou seja, não existia o fotômetro, então ela teve que fazer uma compensação fotométrica aí, já demonstrando essa prática de observação das luzes, né? E essa ordem de composição, de se abaixar, de encontrar quase o ângulo da criança nesta foto, eu acho, sem dúvida, um acerto, né? Que para a época, sem dúvida, também é bastante interessante pensar que isso foi feito em década de 20 ou 30. A primeira coisa que eu abordei nessa foto aí foi o fato de ela marcar e registrar exatamente e geograficamente uma descrição de um local que a gente conhece. Ela formulou uma composição que tem tudo que a gente precisa ter para a gente rever um local depois de passado muito tempo, né? Aparece a Ilha do Campeche, né? E a gente tem a Pedra das Bruxas, né? Que é uma pedra bastante fotografada, né? Lá no fundo a gente tem o Campeche seguindo para Joaquina. E ela foi muito feliz, colocou, assim, se for falar tecnicamente da composição, assim, aquela composição básica, mas infalível, né? Que usar a regra dos terços e tal. O carro tá pontuado num ponto áureo, né? Dos terços. É uma foto muito linda, assim, muito linda. Ele viria para somar, na verdade, para a história de Florianópolis, para a história dos próprios costumes, da memória da cidade. Há todo um estudo de composição, percebe-se que ela não
Não é assim, ela tem um parecer estético apurado, né? E ao mesmo tempo ela diversificou muito esse material. Ela leu uma série de detalhes culturais, né? Seja a questão do trabalho, seja a questão do próprio casario, as praias, e tudo isso, na verdade, é muito importante para afirmar a própria identidade, afirmar todo o que nós imaginamos do passado, né? Ela dá corpo visual a esse aspecto de memória, de como eram as coisas aqui no passado. Ela contava histórias assim das lembranças dela, da época de fotografia e assim por diante. Inclusive, uma daquelas caixas de madeira tem os negativos do curso de fotografia que ela fez em Mainz, na Alemanha, que deve tê-la marcado, né, provavelmente porque foi uma das últimas coisas que ela fez na Alemanha antes de voltar. Ela era adolescente, porque ela falava muito daquele curso e das fotos que tirou durante o curso e de como é que foi. Bem, eu recordo que as máquinas eram grandes, pesadas, né? Era qualquer coisa de levar a tiracolo com um certo peso, e os filmes, na época do filme de vidro, não eram filmes, eram placas de vidro que também pesava lá meio quilo cada caixa de... Então tinha que ter alguém que ajudasse a carregar o equipamento de fotografia, porque a máquina era grande, os negativos eram de vidro, então era uma coisa muito complicada. Além de fotografar, Edla tinha o hábito de escrever. Enviava muitas cartas aos amigos na Alemanha, trocava cartões postais. Ela fotografava os fatos sociais, entendeu? Ela se inseria na comunidade, na sociedade, para registrar isso aí. Não era só família. Não só filmava o aniversário do Udo. Não, ela ia lá e ela filmava a inauguração da colônia Santa Teresa com a visita do Getúlio, entendeu? Então essa coisa é que eu acho que ela tinha, assim, de muito importante, que ela adquiriu lá, essa consciência. A tia Edla foi uma pessoa que marcou muito na família, porque, primeiro, por ser uma mulher, assim, de um temperamento muito, muito forte, marcante, ela não passava despercebida. E era também uma pessoa de múltiplos talentos. E ela era um grande, como a gente diz hoje, ela era um grande papo. Ela tinha uma maneira de conversar que só ela tinha, era muito interessante. E tinha uma memória privilegiada, então ela contava fatos passados há muito tempo, mas ela contava com uma riqueza de detalhes que parecia que você estava vendo, né? Então ela contava as viagens à Alemanha, as experiências que ela teve por lá, não é? Mas aí ao mesmo tempo ela conversava sobre literatura, aí ela conversava sobre a culinária. O mês de novembro de 2005 marca o centenário de nascimento da baronesa. Não há melhor homenagem do que revelar ao público essas fotografias. Cada foto remete a uma história, a um momento, assim como as recordações de Edla deixadas aos filhos em um diário. Vou passar agora a contar a minha história com Dietrich. Casamos em 2 de janeiro de 31. O horóscopo que mandei fazer anos antes dizia que se casasse em 30, terminaria em divórcio. O casamento foi na igreja luterana às 7 horas, o civil na casa do tio Carole, seguido de um jantar íntimo. A cozinheira, que não gostava do Dietrich porque ele expulsou o filho da escola alemã, fez tudo para estragar o jantar. Pouca gente, mas muito alegre. Mandaram-nos embora e continuaram a beber e a dançar. Estava um calor tremendo e fomos para o nosso chalé. As mobílias tinham chegado de tarde e as 2 camas não cabiam no quarto. Depois que os operários foram embora, papai ainda fez uma limpeza no quarto e ainda tomamos banho de mar. Sentamos no banquinho da praia, pois nosso avião só ia no dia seguinte. Quando o hidroavião chegou, o piloto disse que só cabia mais um passageiro. Como a firma Höpke fora o agente, tiveram que desembarcar a carga e levar a gasolina ao porto mais próximo. Mesmo assim, custou levantar voo. Passamos por baixo da ponte até Ratones, até voar.